Dulce, seguindo um pouquinho, só para não perder eu acho que é uma continuidade até do que a Rosa levantou, que você está falando. Lá na sua parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, a exigência do desenvolvimento da holomemória pessoal para a depuração da autofamiliaridade a cada nova ressoma. Eu queria que você falasse, então, da importância da memória e da holomemória para esse processo, né? Que é quase a consequência do que você vem falando. Esse item aí, eu acho ele fundamental, né? E, infelizmente, ainda a ser dominado... Por todos nós. Por todos nós, vamos dizer assim, fundamentalmente por mim. Mas, quer dizer, é claro que sem holomemória pessoal, se a cada ressoma a gente começa, vamos dizer assim, praticamente do zero, né, enquanto pré-serenões, fazendo aquelas célebres perguntas, né, e sem entender o que a gente está fazendo e quem a gente é todo um exercício aí da recuperação de cões, né? Enquanto isso não vai acontecendo, a gente fica no limbo, vamos dizer assim. Essa autofamiliaridade, ela fica muito superficial, né? E eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar isso, eu não sei, eu acho que isso é um pouco comum com todo mundo, né? Mas eu me lembro da minha infância, da minha condição assim, muito pequena mesmo, tipo 6 anos, e aquela questão de se eu assim seguidamente eu me olhava no espelho e me fazia essa pergunta, entende, assim, e eu estranhava a minha figura, eu estranhava a minha imagem, e eu tenho a impressão que era algum resquício da intermissão, porque eu não conseguia ligar a minha pessoa, quem eu era, quem eu sou, aliás, para aquela figura somática, para aquela imagem somática. E, claro, faltou recuperação de cônjuge, faltou memória, faltou autoconsciência ali, né? Enfim, paciência, quem sabe na próxima as coisas vêm mais claras, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, a questão tão importante de trabalhar o desenvolvimento da memória, todas as técnicas mnemônicas, né, que o professor Valdo coloca tanto, tem tanta importância, né, em tantas linhas, em tantos veios aí para serem desenvolvidos, e para isso também, claro, fundamental, né, a gente vai estar sempre partindo do zero se não tiver esse... É claro, tem a questão inata, tem aquelas sensações, tem os insights, tem tudo aquilo que você carrega de paragenética, que, claro, que você já não sai... Que emerge, né, de diversas formas. Eu estava pensando, a gente vai começando, né, pelo menos eu começando devagar a conectar as coisas. A importância, então, dessa questão da personalidade consecutiva. Fiquei pensando, veja, no caso do Pedro Fernandes, que é público e notório, como aumentou a autofamiliaridade dele, né? Como eu penso, né? Estou aqui conjecturando, ao saber da questão do litré, né? Que é como o fio da meada, exato, né? Isso. E o professor Valdo, então, com a questão de Zéfiro e todas as outras personalidades consecutivas, né, que ele já tem conhecimento, e como isso, como você coloca muito bem, é inexorável o processo evolutivo, né? Talvez tem a ver com a própria escala evolutiva. Quanto mais ascendência na escala evolutiva, maior essa autofamiliaridade. Então, e ao mesmo tempo que você vai acelerando a evolução, mas ela vai aumentando também, eu penso. Tem a ver com identidade extra, com personalidade consecutiva, com, né, como esse seu tema é profundo, né? Ele é complexo. Muito bom. Parabéns pelo verbete, Lúcia. Muito bom, parabéns. Eu achei muita sincronicidade que quando você fez a divulgação do curso do Pedro, né, que aí a gente olha, que bom fazer e tal. Ela falou, já estou inscrita. Aí me veio na cabeça o Condorcet e a palavra perfectibilidade, que é exatamente isso que você está falando, de você ir evoluindo e não ter fim, né? A evolução é infinita. Né? Não sei o que ele pensava a respeito, mas essa palavra foi... Vamos pesquisar, né? Isso eu não conheço. Eu conheci porque eu dei uma olhada no Condorcet, que ele era matemático também, então me interessou. Uhum. Mas assim, questão da perfectibilidade. Aí quando você falou, mas foi assim,
minutos depois, assim, eu falei, nossa, mas que sincronicidade, né? Muito e bom. O professor Valdo, no sábado, no círculo, ele usou uma expressão, acho que foi um pouquinho antes de começar o círculo, a síntese eterna. Síntese eterna da consciência, né? Interessante essa expressão, né? Muito boa. Né? Onde entra, ele colocou o conhecimento da teologia, da história, a memória, né? A holomemória. Ele usa também a expressão futuro infinito, né? Verdade. Agora, com relação à pergunta a gente está fazendo um jogralzinho aqui, a Eliana. E com relação a esse negócio da holomemória que ela falou, volta de novo para aquele trinome, para a tua frase enfática, que é a catalisação da cognição. Porque você tendo a memória, você vai catalisar muito mais. Né? E aí, o verbete está muito bem fechado, né? Muito bem entrosado. Assim. Muito obrigada. É mais ou menos dentro do que você falou mesmo, né? Como que poderia ajudar, né, uma pessoa que está nessa condição que você coloca na antonimologia, primeiro item, autodistanciamento regressivo. Então, às vezes a pessoa, né, está passando por alguma fase crítica e ela está com pouca lucidez, né, se vitimizando, ou está numa condição de autocorrupção mesmo. E também, às vezes, o que acontece, a pessoa não tem lucidez, né, e está se autoassediando. E geralmente quando a pessoa se autoassedia, fica cheia de razão, né? Cheia de razão naquela condição crítica dela, né? Para tirar a pessoa dessa condição, né? Como que a gente poderia ajudar, né? Pensei até na impactoterapia, mas talvez não fosse o caso, não sei se você teria alguma outra ideia. Para tirar a pessoa da condição dessa condição de autovitimização. Pois é. A condição da autovitimização, né, Keiko, ela tem um cunho, assim, é muito cômodo, né? É uma condição muito cômoda. Dentre as várias condições que você possa se colocar, aí a gente indo para aquela, tentando, assim, abstrair, ter uma visão mais panorâmica da nossa condição na vida, né? Porque eu gosto de fazer esse exercício. Tentar, assim, sobrepairar a minha condição e me analisar. E analisar ali o todo, né, aquele contexto. É uma condição muito mais fácil, muito mais cômoda. Você se vitimizar, estou assim porque coitadinha de mim, porque, olha, aquela pessoa, ela é mazinha, eu não tive tanta oportunidade, mas ela é mais inteligente do que eu, mas é mais bonita. Nasceu homem, eu nasci mulher, imagina. Eu nasci no interior, puxa, a pessoa, o pai daquela pessoa era isso, mas a mãe, minha casa, era horrível. Então, assim, é super cômodo, né? Então, eu acho que uma condição óbvia, que ajuda muito a pessoa a mudar de papel, é claro, ver o oposto dramático da vida, né? Que sempre tem muitos dramas, muito piores que o de cada um de nós, né? E tentar inverter os papéis, né? Você se colocar na condição de você ser o algoz de alguém, você ter um papel neutro naquele teatro, né? No teatro da vida. Então, eu acho que esse exercício de sobrepairar e fazer e se colocar em outro papel, e aí você vai ver que você encaixa também, que dá certo, que funciona. Não era bem assim como você estava imaginando, né? Porque aí tem aquela questão da imaginação da gente, né? Que também eu coloco até num trinômio que compõe eu acho que é um trinômio. A questão do trinômio imaginação, memória e juízo crítico. Que aí dentro desse contexto da autofamiliaridade, você pode pensar que a imaginação ela tanto pode ir para o positivo, quanto para o negativo, quanto para o mais próximo da realidade, né? Aí a memória ela também pode ser mais negativa, mais realista, né? Ou mais poliânica, vamos dizer assim. E o juízo crítico é que vai dosar aí realmente, vamos dizer assim, o mais próximo da realidade e vai estar nos colocando ali mais no megafoco
da autofamiliaridade, tá certo? Você quer perguntar? Dulce, desculpe pela ignorância e talvez a imaturidade. Eu estou acompanhando meu irmão, na verdade, mas todo esse trabalho, hoje de manhã eu pude acompanhar o professor Valdo e vejo bastante, como eu posso dizer, energia colocada nesse trabalho. E até quando esse trabalho até que ponto ele é fechado e até que ponto... Peraí, só para eu entender a sua pergunta. Quando você fala esse trabalho, você está falando da conscienciologia em geral? Em geral. Tá. E também dos verbetes, que não só o seu, que você está colocando agora, mas centenas, sei lá, dezenas de verbetes que são colocados, são apresentados. Você está falando mais da enciclopédia em si. No geral, todo o trabalho no geral. Olha, a conscienciologia, ela tem realmente uma pretensão muito grande. Não sei se você ouviu o professor Valdo já falar isso. A conscienciologia, enquanto ciência, ela pretende realmente fazer um inventário do cosmos, do planeta, um inventário do maior número de assuntos possíveis, do que a gente pode abranger. Então, significa que a conscienciologia, ela faz uma releitura, vamos dizer assim, do que está posto no planeta Terra hoje, por exemplo. Então, por exemplo, as abordagens feitas pela conscienciologia sobre qualquer assunto que você coloque aqui, ela tende a ser diferenciada, ela tende a ser um pouco mais abrangente. Por quê? Porque ela está dentro desse paradigma de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, múltiplos corpos, da pesquisa intraconsciencial de cada um de nós sobre cada um desses temas, tá certo? Então, é uma coisa assim que, em tese, é infinito, não tem fim, não tem término, porque a conscienciologia, ela independe da nossa vontade ou da gente querer ou não. Ela é uma maneira de traduzir essa realidade, mas existem outros planetas mais evoluídos que o nosso, por exemplo, que o planeta Terra. Então, a conscienciologia, ela está sendo colocada hoje no planeta Terra. Está sendo possível hoje no planeta Terra. Mas essas ideias já foram colocadas em outras realidades, entendeu? Agora, em relação à enciclopédia da conscienciologia, não sei se você já entendeu isso, ela é escrita por vários verbetógrafos, tá certo? A gente tem quase 300, tem 290, se não me engano. E o professor Valdo já escreveu quase 2.000 verbetes. Ele parou de escrever os verbetes da enciclopédia. A partir de agora, já de praticamente... Desde abril desse ano, se não me engano. Ele parou de escrever verbetes, então nós, vamos dizer assim, conscienciólogos, estamos responsáveis por isso. E essa enciclopédia, ela não tem, em tese, ela não tem também um fim previsto. A ideia é que ela dure a nosso revezamento ressomático. O que é isso? A gente vai dessomar, não sei se você conhece essa nomenclatura, a gente vai morrer, vai para outra dimensão, vai nascer de novo, e a ideia é que a enciclopédia esteja aí, continue, que a gente possa acessar essas informações, até para a gente não começar do zero, como eu coloquei ainda há pouco, né? Da gente já conseguir ter um material acessível, que a gente consiga chegar nele, ler e lembrar das coisas e ter mais familiaridade com esses assuntos mais cedo. Ô, Dulce, a minha pergunta ainda vai mais além. Todo esse assunto colocado, todo esse assunto estudado, em que ponto todas as pessoas que estão aqui, elas vão colocar isso para começar a trabalhar com ser quando criança ainda? Que ponto isso chega? Por exemplo, chegar a trabalhar com esse tema exato, precocemente. Olha, isso aí tem uma instituição que ela é especializada em educação para criança, que é a Evolucim. Então, a conscienciologia, é claro que você tem uma dificuldade, entre aspas, né? Você não pode chegar para uma criança e começar a falar desses assuntos
mesmo didaticamente, com toda a técnica, né, em função daí dos parâmetros aí de educação infantil, mas você tem que estar com os pais, por exemplo, presentes, né? Você precisa primeiro fazer a educação ou paralelo ou concomitantemente com os pais daquela criança. Agora, que esse paradigma, essa realidade, esses assuntos, esses temas são perfeitamente abordáveis, não é, junto a uma criança, com certeza. E quanto mais evoluída é a criança, você pode estar certo que mais fácil vai ser ela entender. A gente tem casos aqui de crianças que aparecem aqui, ou que a gente tem contato, e que a pessoa ela já sabe, ela às vezes ela é até mais safra que a gente, já macaco velho, entendeu? Ou seja, se você considera que a pessoa teve acesso a essas informações no período intermissivo, antes de ressomar, e que ela ali nova, né, criança, ela está com essa memória mais fresca, isso faz sentido, tem uma lógica, entendeu? Então, assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, é factível sim, a criança desde nova você já pode abordar, ressalvadas essas colocações que eu fiz, entendeu? Você não vai chegar com uma criança qualquer e sair falando disso sem tomar os cuidados necessários. Até porque eu acho que vai ser mais fácil para ela, tanto a questão da familiaridade, sim, como também a questão das preferências, né? Sim, claro. Isso, quanto, né, mais cedo, claro, se a pessoa tiver, a pessoa tem que estar, de certo modo, com um nível de maturidade. Mas, por exemplo, nós aqui, que hoje adultos, admitimos que somos intermissivistas, que estudamos isso antes de ressomar, que temos aqui uma familiaridade com esse tema, com os assuntos em geral da conscienciologia, é claro que se a gente tivesse acessado essas ideias enquanto crianças, é óbvio que a gente teria muito mais lucidez. Hoje eu fico vendo, né, principalmente o pessoal mais errado, né, vamos dizer assim, o pessoal já mais velho aqui na conscienciologia. E a gente vê os mais novos, tem uma moçada aí com 15 anos defendendo verbete, 16 anos defendendo verbete. Ou seja, eles acessaram essas ideias muito mais novos. E aí não que ninguém está se colocando em condição de vítima, não é isso. Mas é claro que se a gente tivesse acessado, não é que é claro, mas é o mais provável, que se a gente tivesse acessado mais novo, a gente teria um nível de maturidade maior agora, um nível de lucidez mais aprofundado, de conhecimento, de tudo. Você já estaria desenvolvendo isso, não teria perdido tempo com outras buscas, com outras prioridades, entendeu? Que aí justamente entra a técnica da inversão existencial. Não sei se você já... Que a pessoa desde jovem, ela priorizar essa evolução, né? Daí já é um outro conceito da conscienciologia. Mas é justamente o jovem já buscar a evolução, a assistência, através da assistência, desde cedo, entendeu? Já colocando em prática mesmo esse... Eu acho que o mais sério é a pessoa, desde jovem, colocar em prática, né, essas ideias. Tá certo? Obrigado. Ajudou aí? Ajudou. Deu para clarear? Deu. Pergunta aqui, vocês sabem de alguém que participou dos cursos de conscienciologia e não teve curso intermissivo? Isso é possível? É, claro. Muito. A gente sabe de muitas pessoas. Você não se preocupe tanto com isso. Se você não tem certeza, se você é intermissivista, e mesmo que você não seja, não tem importância nenhuma. O que importa é você tomar ciência dessas ideias aqui ou no período intermissivo. Isso é o de menos, essa altura do campeonato. Tá certo? Então não se preocupa não. Vai adiante, vai estudando e aprofundando. Até certo ponto você está na nossa frente. Se você não é intermissivista e entrou em contato aqui. Tem muito intermissivista que ainda não entrou em contato, certo? Com a conscienciologia.